Essa apresentação vai analisar os capítulos de Buenos Aires de duas iniciativas globais de arte de 2017 e 2018. Em primeiro lugar, o programa Museum Global, da Fundação Federal Cultural da Alemanha, e sua colaboração com o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, conhecido como MAMBA, ou recentemente como o Moderno. Em segundo lugar, passarei a Art Basel Cities, a primeira e única instância desse tipo de engajamento plurianual sem feiras de arte, que aconteceu em Buenos Aires em 2017 e em 2018. Art Basel Cities Buenos Aires foi iniciado e financiado principalmente pelo governo neoliberal da cidade de Buenos Aires, no poder desde 2007, que contratou a gigante global de feiras de arte por um valor superior a 2,1 milhões de dólares para, entre aspas, unir os mundos da arte internacional e argentino, por meio de uma série de colaborações, projetos e intercâmbios profissionais, ampliando a posição de Buenos Aires como um destino cultural de escolha. O MAMBA tem atuado como um braço do governo, desde a posse do atual diretor. A diretora do MAMBA, Victoria Northern, foi nomeada em 2013 pelo governo da cidade de Buenos Aires, sem passar por um processo de revisão por pares, em contraste com outros diretores de museus na Argentina. Essa sinalização de aliança política não prejudica as amplas credenciais profissionais de Northern. Meu objetivo aqui é trazer à tona a dimensão política da arte. Dotado de benefícios especiais e status de administração, em um orçamento anual de $1 milhão antes do crash de 2018, o MAMBA serve para ampliar a capacidade e visibilidade do mercado de arte local, buscando assim o mesmo efeito que Art Basel Cities deveria ter ou teve. Em andamento desde 2016, o Museu Global é um programa federal alemão com financiamento com o objetivo de abrir perspectivas sobre as coleções do século XX de 5 museus participantes em todo o país. Museu Global, ou Global Museum, representa o exame crítico das coleções de vários museus na Alemanha e, por extensão, o cânone de arte centrado no Ocidente. Um dos museus participantes, o MMK, em Frankfurt, escolheu como parceiro o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires. E juntos, eles fizeram a co-curadoria de uma exposição itinerante compartilhada, chamada A Tale of Two Worlds. Esse projeto foi divulgado como, abre aspas, a primeira vez que um museu europeu permitiu que sua coleção fosse examinada por curadores latino-americanos, portanto abrindo novos caminhos para a arte latino-americana. Essa afirmação confunde arte com a história da arte, ou curador com artista. Com isso, esse inovar não está claro, pois a afirmação não é justificada. Para a exposição A Tale of Two Worlds, diferentes acervos foram reunidos de forma seletiva. Por exemplo, as obras dos artistas pop americanos Jasper Johns e Andy Warhol foram exibidas juntas com a do colombiano Antônio Carlos, na mesma sala. O conceito curatorial aqui é de reorganizar algo já dado em uma nova reconfiguração temporária. Em que medida a nova exibição resultante foi efetivamente contra a definição da produção latino-americana como um capítulo adicional da história da arte a partir do centro? Não houve, entre aspas, hierarquia de movimentos artísticos, conforme se lê no depoimento da curadoria? Eu pergunto. Vamos olhar agora para o catálogo da exposição para encontrar uma resposta. Especificamente, vamos ler os agradecimentos do diretor do MAMBA. O reconhecimento é aberto com uma invocação de obras mestres, obras-primas,
masterworks, que apontam para uma direção hierárquica problemática. Obra-prima é, de fato, um termo fundamental do cânone ocidental. Obras principais é só um sinônimo, que também é empregado aqui. O significado original de obra-prima se refere ao trabalho feito para se formar na guilda e se tornar parte dela como um mestre, não mais como um aprendiz. Qualquer outro uso de obra-prima depende do gosto, valor, beleza, conhecimento, ou seja, o cânone. No site do Mamba, essa exposição é descrita em uma linguagem também patriarcal. Qual é o significado de propor uma paridade fraterna entre a arte do Norte global e a arte do Sul global? Em outro lugar, essa frase aparece reformulada como, entre aspas, uma igualdade fraterna que não impede a rivalidade. Quais são as implicações de postular a arte como masculina por meio da metáfora do irmão? No exato momento em que um movimento feminista emergente estava surgindo na Argentina. A luta pela autodeterminação das mulheres e pelos direitos reprodutivos alcançou dimensões sem precedentes em 2018. Essa reconfiguração fraterna é realmente uma nova visão da história, na qual a arte latino-americana não completa nem complementa o cânone? Uma perspectiva de sororidade, em vez de uma dinâmica fraterna, eliminaria as obras-primas patriarcais? Agora, como essa exposição conjunta é uma mudança fundamental na nossa reimaginação da arte e suas instituições, como lemos no programa da Conferência do Museu Global. O modelo de museu em jogo nesse projeto parceiro mostra um foco insistente no material. A ênfase está no acervo, do lado do MMK, e uma obsessão com a construção por parte do Mamba. A nova expansão do prédio do Mamba representou um aumento no espaço de exposição, um total de 11.000 metros quadrados, que foi necessário para hospedar as 500 obras da exposição do MMK em 2018. Hoje, como a restituição de objetos está em pauta como uma tarefa descolonial, estamos discutindo a ideia de museus sem acervos. Por outro lado, a possibilidade de um museu sem paredes foi concebida por Mao Ho em 1950. Trarei agora um exemplo concreto para contestar ainda mais a narrativa anunciada de inovação. Esta poderia ser outra história da direção de um museu cancelando irregularmente um projeto convidado para favorecer, tanto simbólica quanto materialmente, o próprio projeto da direção. Mas a história implícita aqui nos mostra outros aspectos. Permitam-me apresentar a chance perdida do Mamba de concluir um projeto com uma perspectiva sulista que reorganizasse a dimensão local e internacional, em parte porque essa foi uma exposição que foi programada para ser uma coprodução com o Jeux de Paume, em Paris. A exibição planejada era para trazer imagens imprevistas à visibilidade, desenterradas do arquivo, e assim realmente mudar a história, em vez de reorganizar algo dado, como fez A Tale of Two Worlds. O projeto não realizado ofereceu uma nova revisão do trabalho da fotógrafa franco-alemã Gisèle Freund, com o foco principal em sua Buenos Aires adotiva, onde Freund viveu, além do seu exílio, durante a guerra entre 1941 e 1948. Essa exposição foi realmente uma arqueologia moderna que reconstruiu dois aspectos desse trabalho pioneiro em fotografia a cores: conteúdo e forma. Do ponto de vista do conteúdo, ele apresentou dezenas de retratos fotográficos coloridos nunca antes vistos, de escritores e artistas latino-americanos, ou vistos uma vez 80 anos antes, que não fazem parte do cânone global norte. Nora Lange ou Ezequiel Martínez Estrada são exemplos.
No que diz respeito à inovação formal, a exposição reconstituiu as apresentações de slides em que essas cores eram habitualmente apresentadas. A projeção comentada foi o modo inovador de Freund de apresentar as famosas transparências coloridas que compõem seu famoso portfólio de retratos dos escritores e artistas canônicos do século XX. Entre eles, James Joyce, André Gide e Walter Benjamin. O primeiro filme colorido que Freund começou a usar em 1938 em Paris para retratar estrelas intelectuais foi o filme slide Kodachrome e Agfa. Isso significa que ele precisava ser projetado para ser visualizado. Seguindo sua experiência em Buenos Aires, Gisele transformou a necessidade técnica do filme de slides em uma forma de arte. A palestra de slides. As palestras com slides que ela praticou ao longo da vida, no mundo todo, começaram em Buenos Aires. A revisão histórica envolveu a obra de Gisele Freund, bem como revisou uma série de dinâmicas culturais. Em primeiro lugar, essa abordagem de Freund realmente contestou o circuito de importação e exportação do Norte e do Sul, na medida em que Buenos Aires apareceu como centro cultural de uma inovação formal que catalisou as apresentações de palestras de slides de mídia mista de Freund. Em segundo lugar, o projeto da exposição também era de reverter as dinâmicas do Norte e do Sul, por meio do qual uma instituição do Norte global, como o MMK, inclui a produção cultural do Sul em seu programa ou seu acervo. Antes que o Mamba cancelasse ilegalmente a exposição de Gisele Freund e alocasse indevidamente os fundos a ela atribuídos por lei, o Mamba deveria realizar a exposição em setembro de 2017 até março de 2018. E, em seguida, a mostra viajaria para o Jeu de Paume, em Paris, em junho de 2018. Que eu saiba, nenhum outro projeto de exposição originado em um museu local foi coproduzido ou viajou para o Norte global. Um terceiro ponto emerge se nós considerarmos que, para o teórico Walter Mignolo, a investigação descolonial tem por objetivo a restituição, a repatriação dos retratos de escritores argentinos e latino-americanos, efetuou uma restituição do patrimônio visual. No entanto, o Mamba substituiu o árduo trabalho de investigação por pronunciamentos retóricos, por um mero conto. O Mamba abandonou o projeto de Freund para concentrar todas as energias e recursos em duas exposições de dois artistas canônicos, ambos com curadoria de Northam, The Shows on Pablo Picasso, de 2016, e também a mundialmente famosa instalação do artista argentino Tomás Saraceno, em 2017. Essas foram, correspondentemente, as exposições mais caras e mais longas realizadas no Mamba até o dia atual. Para Picasso, apenas a taxa era de 100 mil euros. O Saraceno ficou em exibição por 11 meses. Os fundos públicos atribuídos ao projeto Gisele Freund cancelado foram mal alocados para provavelmente cobrir um pouco, apenas 35 mil dólares, dos 2,2 milhões de dólares de custo de reforma do edifício do Mamba, que foi necessário para hospedar a grande exposição MMK. Outro motivo estratégico para o cancelamento do Freund foi relacionado ao Art Basel Cities. A iniciativa Art Basel foi lançada em novembro de 2017, com visitas VIP internacionais para o capítulo Exchange. Notemos que o evento Art Basel foi imprevisto em 2014, na altura da primeira marcação da mostra Freund. Art Basel Cities foi anunciado apenas em setembro de 2016. As negociações começaram depois que o presidente Macri assumiu o poder. O evento contou com a presença de grandes personalidades do mundo da arte, como Hans Ulrich Obrist, diretor da Serpentine Gallery de Londres, Jean Lefrosnard, diretor do Palais de Tokyo, em Paris, Glenn Phillips, do Getty Institute, a colecionadora alemã Karen Boros,
Pablo León de la Barra, do Museu Guggenheim, bem como jornalistas do Financial Times, Forbes, Vogue, Monopol e assim por diante. Em sua visita privada ao Mamba, esses fabricantes de reis VIP viram, no lugar da exposição de Gisele Freund, a instalação de aranhas de Tomás Saraceno, intitulada Como Enredar o Universo em uma Teia de Aranha. The curation by Northern of this decidedly international, arguably Argentinian A curadoria dessa obra de artista decididamente internacional, indiscutivelmente argentina, ensinou o bom pequeno inseto como um criador de arte. Mostrava uma aranha construtiva, criadora de mundos e enredadora do universo, sem mostrar o seu lado predador. Essa ausência do predador, quando se trata de Saraceno, é análoga, e que a comparação seja legítima, ao apagamento nominal da dinâmica de poder e das assimetrias reais em que se inserem as produções do Norte e do Sul, homem e mulher, convidado e curador. Para concluir, a crise econômica de junho e setembro de 2018 na Argentina representou uma desvalorização maciça da moeda do peso e queda no poder de compra, e um duro golpe para a posição globalista triunfalista do governo Macri. O maior empréstimo da história do Fundo Monetário Internacional, 57 bilhões de dólares, foi solicitado na mesma semana, quando o programa de arte pública Art Basel Cities se expandiu pela cidade. Um excelente contraste. É o que eu diria. A crise financeira trouxe uma mudança de política para as indústrias criativas, ou seja, as culturais. O programa Art Basel Cities foi reduzido de 3 para 2 anos, também implicou por parte do Mamba um afastamento de atores globais fraternos iguais e deu lugar a novos discursos. A ascensão do DEI, ou seja, diversidade, equidade e inclusão, é palpável de 2018 a 2021, assim como uma ênfase no nacional ou no federal. Vamos agora abordar a questão de como os museus locais na América Latina negociam suas próprias narrativas dentro desses discursos emergentes dos chamados centros. Com o Mamba, a linguagem é levantada de algum canto da câmara de eco, é algo cosmético. De agora em diante, apreciaremos uma nova posição política em mudança, que responda ao movimento feminista, nesse momento inevitável, e às novas condições geopolíticas. Em recente palestra sobre descolonizar o museu, com Victoria Northern, Northern expressou uma mudança de mentalidade ao afirmar que nós não somente temos obras de mestres, obras de arte famosas, precisamos trazer algo diferente para os museus. Além disso, ela afirmou que a ênfase no local é uma característica do nosso programa desde 2013. Fizemos 65 exposições de artistas da Argentina como forma de fazer justiça, porque durante décadas eles realmente não receberam seu mérito. Isso é enganoso. É uma frase que não indica a extensão, duração e alocação de recursos. Quanto tempo foram expostos? Quanto dinheiro foi exposto? Quanto espaço em metros quadrados? E quanto à colonialidade de gênero? Falando sobre a exposição Ultralocal, uma história da imaginação argentina com curadoria de Javier Vidia em 2019, Northern nos provocou, perguntando: o que aconteceria se nos tornássemos mais conservadores e começássemos a falar sobre tradição nacional? Falar sobre nossa identidade nacional. Devemos pelo menos tentar. Aqui no Sul, não seremos considerados fascistas só porque queremos falar sobre nós mesmos. Isso é falso e perigoso. O fascismo não conhece fronteiras nacionais e não conhece idades. Na verdade, a pandemia recentemente fez com que o Mamba se engajasse em uma marca de si mesmo, como museu vivo, que relembra o vitalismo historicamente problemático do início do século XX. Lembremos, de passagem, que o protofascista do folclore francês,
o Museu das Artes e Tradições Populares, criado em 1937 por Georges-Henri Rivière, intitulou-se Museu Vivo, Musée Vivant. Na verdade, estava ideologicamente alinhado com Vichy. Para concluir, Northern especifica 3 estratégias que o Museu de Arte Moderna usa para implementar uma prática revisionista do colonialismo na Argentina. E aqui cito. A curadoria de exposições que apresentem práticas artísticas locais e internacionais com o objetivo de reformulá-las de um ponto de vista descolonial, centrado no sul latino-americano, rejeitando as conservas do exterior, uma insistência obsessiva na importância da arte local em todas as suas expressões e conteúdos históricos, uma pesquisa incessante focada no mundo da arte contemporânea, bem como em toda a sua complexidade federal. O último ponto desses 3 é uma linguagem praticamente sem sentido. Acabo de levantar aqui um alerta sobre os perigos da direita sugeridos pelo nacionalismo ingênuo referente ao segundo. Em relação ao primeiro ponto, que busca revisar e reformular a histórica enfaticamente a partir do sul global, essa é uma história que espero eu já tenha exposto de maneira suficiente nessa palestra.